Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 4. Gigantes e Anões. É necessário que qualquer empreendimento santo, quando iniciado, seja regado pelo Espírito Divino. Nada começa bem se não for iniciado por Deus. Não cria raízes, não brota com confiança. Se o Espírito de Deus não descer sobre a obra, se o sereno celestial não cair ali, ela definhará como a grama que sobe pelo telhado. A necessidade da graça depois de anos de crescimentos também. A necessidade urgente da chuva que cai depois da chuva do avivamento, na qual a velha obra é renovada e os primeiros vícios são restaurados, porque, sem essa chuva, o período da colheita, que é o objetivo final, frustrará as esperanças. O mesmo é verdade na esfera do labor em que cada indivíduo está envolvido. Quero crer que todo crente encontrou alguma coisa que possa fazer para o seu Senhor e Mestre. No princípio do trabalho cristão, tudo é novidade e entusiasmo. E é também muito natural que, movido por esse ímpeto novo, o iniciante alcance o sucesso facilmente. A dificuldade para o cristão raramente se dá no início do trabalho. O verdadeiro labor está na perseverança, que é a única que pode alcançar a vitória. Aos cristãos que há anos ocupam-se do serviço que o Espírito Santo lhes designou, eu gostaria de lembrar das chuvas matutinas que caíram sobre aquelas primeiras obras. Aquela umidade que permanece em algum canto da memória, embora tenha sido seguida por longos anos de aridez, não desanime. A chuva tardia ainda pode cair. Busquem-na. A imensa necessidade dessa chuva é causa de grande tristeza. E se vocês, de fato, sentem que precisam dela, alegrem-se, porque o Senhor opera nesses desejos sagrados. Se não sentirem a necessidade de mais graça, seria alarmante. Entretanto, está consciente de que todas as coisas que Deus fez por seu intermédio no passado não os qualificam a realizar nenhuma tarefa sem Ele agora. Sentir que é o poder dele que o sustenta suas forças, hoje até mais do que anteriormente, é estar na condição adequada para que Deus o abençoe abundantemente. Esperem nele e depois aguardem a nova chuva. Se eles lhe conceder bênçãos do passado, peçam-lhe que lhes conceda 10 vezes mais agora, para que, se vocês semearem com lágrimas, possam voltar exultante, trazendo os seus feixes. Muito cuidado. O perigo reside no fato de o obreiro cristão cair na rotina e sentir-se autossuficiente. Temos mais facilidade de executar as tarefas que nos habituamos a fazer, e as executarmos meio dormindo. Uma das coisas mais difíceis do mundo é manter o cristão acordado na terra encantada. As tendências do tempo presente e de todos os tempos são soníferas. A vida e o poder dos nossos cultos públicos e da devoção particular evapora rapidamente. Oramos como num sonho, louvamos e pregamos como sonâmbulos. Que Deus venha nos acordar e avivar, enviando a nova chuva matutina para renovar as forças de sua herança cansada. Temos atualmente poucos gigantes cheios de graça que levantam a cabeça e os ombros acima da estatura comum. Homens que nos guiam em atos de heroísmo e demonstrações de fé inabalável. Afinal de contas, a obra da Igreja cristã, embora devesse ser feita por todos, é geralmente feita por algumas pessoas que têm uma notável graça. Nesta era degenerada, somos muitos parecidos com Israel na época dos juízes, pois há em nossos meio líderes que julgam Israel e são o terror dos inimigos. Ah, se a igreja ainda tivesse entre os seus membros uma raça de heróis! Se nossas operações missionárias fossem realizadas com a bravura santa que marcou a igreja dos primórdios, se pudéssemos trazer de volta os apóstolos e os mártires, ou mesmo Courage e Judson, que milagres seriam feitos. Temos produzido uma raça de doentes,
De modo geral, não contentamos com isso. Existia um clube de baixinhos em Londres cuja qualificação para aceitação no hall de membros era não ter mais de 1,5 metros de altura. Aqueles anões tinham a convicção, ou fingiam ter, de que estavam mais perto da perfeição de masculinidade do que os outros, argumentando que os homens primitivos tinham sido muito mais gigantescos do que os espécimes atuais e que, consequentemente, o caminho da evolução era crescer cada vez menos. Sendo assim, à medida em que a espécie humana fosse se aperfeiçoando, os indivíduos se tornariam tão diminutos quanto eles. É possível criar um clube de cristãos semelhante em Londres, sem nenhuma dificuldade. Pode-se atingir um enorme número de membros, pois é muito comum a ideia de que nosso cristianismo anão é, afinal, o padrão. E muitos até acham que os cristãos mais nobres são espalhafatosos, fanáticos e de sangue quente, enquanto nós somos contidos porque sábios e indiferentes, porque inteligentes. Devemos acabar com essa bobagem. O fato é que a maioria de nós é inferior aos cristãos primitivos, que foram perseguidos por serem totalmente cristãos. Não oferecemos perseguição porque dificilmente somos plenamente cristãos. Eles eram tão determinados na propagação do reino do Redentor que se tornaram o estorvo da época em que viveram. Não deixaram erro sem condenação. Não concebiam a ideia de guardar para si a verdade e deixar as outras pessoas permanecerem no erro, sem tentar introduzir a sua opinião. E assim pregavam a Cristo Jesus em todo tempo e lugar e testemunhavam contra o pecado. Eles denunciaram os ídolos e bradavam contra a superstição, até que o mundo, temeroso de ser revirado de cabeça para baixo, perguntou-lhes: é isso que vocês querem? Então os queimaremos, os trancaremos na prisão e finalmente exterminaremos cada um de vocês. E a igreja replicou: aceitamos o desafio, pois não nos apartaremos da nossa decisão de conquistar o mundo para Cristo. Finalmente, o fogo que atingiu a igreja cristã extinguiu a perseguição do mundo sem Deus. Nós, porém, somos gentis e calmos demais. Não fazemos uso de palavras fortes quando temos de ir contra as opiniões de outras pessoas e deixamos que cada uma delas vá para o inferno por falta de misericórdia. Não somos fanáticos e, apesar de tudo que fazemos para perturbá-lo, o velho homicida continua numa situação muito confortável. Não ansiamos por salvar a alma do pecador que não deseja muito ser salvo. Ficamos satisfeitos em dizer-lhes uma palavra de maneira suave, mas não falamos com lágrimas escorrendo pelo rosto, gemendo e agonizando diante de Deus por eles. Jamais forçamos a nossa opinião, embora saibamos que estão perdidos porque não conhecem a Cristo crucificado. Que Deus envie a chuva final à sua igreja, a mim e a você, e que comecemos a nos mover e a busca de uma forma mais determinada e séria de anunciar o reino do Rei Jesus. E assim, talvez nos dias vindouros, não teremos que reclamar que semeamos muito e colhemos pouco, mas assim recebemos 100 vezes mais por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo ainda débil, mas sincero, procurei aqui estimulá-los a viver segundo um padrão mais elevado. Procure amar mais seu mestre, ore para encher-se do Espírito. Não seja meros comerciantes cristianizados, mas sim cristão em todo e qualquer lugar. Não sejam como objetos folheados a ouro, mas sim como metal sólido. Sejam servos do Senhor Jesus Cristo, que, bebendo, quer comendo, quer fazendo qualquer outra coisa, sirvam a Ele com suas mãos e de todo o coração. Estendam sua coragem até os limites de sua resistência, como a corda tensionada de um arco, e lancem-se com toda a força no serviço do Rei Redentor.
Vivam verdadeiramente enquanto tiverem fôlego de vida. Não desperdice sua existência em propósitos egoístas, mas considerem a glória de Cristo o único objeto que vale o esforço da humanidade e a propagação de sua verdade como o único trabalho valioso neste mundo. Gastem-se e deixem-se gastar no serviço do Mestre.